Fala galera, metanarrativa, tudo bom com vocês? Quanto tempo, né? A gente tá voltando aos poucos, é claro. Não vou aqui prometer que vai ter vídeos toda semana, o tempo todo, como estava ocorrendo, né? Aí em 2021. Porém, senti, né, esse ímpeto, essa vontade de fazer esse vídeo aqui por julgar ser necessário para o fortalecimento da fé cristã, né? Então é um vídeo que ele é bastante instrutivo, altamente filosófico e em essência, é claro, apologético, ou seja, visa a defesa da fé ou fortalecimento da fé cristã, tá bom? Então a gente vai falar sobre esse grande nome da filosofia medieval e do escolasticismo, né, que aconteceu ali por volta do século XI, que é justamente Anselmo de Cantuária, ou podemos chamar de Santo Anselmo, certo? É o seguinte, Santo Anselmo ou Anselmo de Cantuária, como preferir chamar, ele foi um bispo, né, um bispo ali daquela época medieval, que até foi conhecido também por muitos como fundador do escolasticismo. E a escolástica, como muitos conhecem, né? Para quem não conhece, indico estar estudando também sobre esse assunto. É muito importante, não só para quem é cristão, mas todas as pessoas, até que não foram cristãs. Toda a filosofia até hoje, filosofia medieval, moderna e pós-moderna, ela foi influenciada pelo escolasticismo, e há quem diga que o escolasticismo foi, na verdade, a melhor fase da filosofia pós aquela filosofia grega ali com aqueles três grandes nomes, né, da filosofia grega antiga, que no caso foi Sócrates, Platão e Aristóteles. Então há quem diga que a filosofia medieval, o escolasticismo em si, né, ele foi na verdade a melhor fase da filosofia. E é claro, a filosofia escolástica, ela majoritariamente foi toda imbuída pelo cristianismo, né? Então, tem grandes nomes, como, por exemplo, Anselmo de Cantuária. A gente vai ver também um dos, se não o maior nome de todos dessa época, que foi o São Tomás de Aquino, que aí a gente pode trabalhar mais dele em um outro vídeo, né? Se assim a gente, se vocês preferirem, é claro. Mas, dando continuidade aqui a esse assunto que a gente vai tratar, que é um assunto, é claro, bastante importante para todos nós refletirmos, aprendermos e nos debruçarmos na medida em que a gente for avançando no estudo da filosofia e também da história do cristianismo. Por que é tão importante, né, a gente saber disso? Como eu falei, é justamente para ter esse fortalecimento da fé, essa conscientização, e também para não ficar só naquele escopo bem fechado, né? Como infelizmente agora nessa era pós-moderna a gente vê muito do cristianismo em um escopo muito fechado, não estende esse pensamento para as outras áreas, e nisso acaba até se enfraquecendo, mas não tem mais aquela base tão sólida como eram os antigos, né? E os antigos, principalmente da época medieval, como eles tinham essa extensão de até se debruçar em literaturas que fossem consideradas pagãs, né? Filosofias de outros homens que não eram cristãos, eles tinham um fundamento e um fortalecimento da fé cristã cada vez maior, né, de suas convicções, porque eles também tinham uma reinterpretação daquelas outras ideias, né? E isso é muito bom. Um exemplo disso, é claro, é São Tomás de Aquino, né, com toda a interpretação dele de Aristóteles, né, das obras de Aristóteles, e é muito bom. A gente pode falar sobre isso depois. Mas, dadas todas as informações, vamos continuar. Então é isso, Anselmo de Cantuária, Santo Anselmo, um homem bastante importante da história da igreja, né? Ele formulou isso que ficou conhecido posteriormente como o argumento ontológico. Mas é claro, esse nome, argumento ontológico, não foi dado por ele. Em sua respectiva época, esse argumento, essa formulação lógica,
ela foi conhecida como o argumento de Anselmo, simplesmente assim, né? Ou Ratio Anselmi em latim. Esse nome argumento ontológico foi posteriormente dado pelo filósofo Immanuel Kant, né? Quando ele fez ali as distinções entre o argumento ontológico, o argumento cosmológico e o argumento teleológico, né? Então é isso. Esse argumento ontológico formulado ali por Santo Anselmo, ele nada mais é do que uma premissa axiomática, né? E por falar em axioma, toda aquela verdade que ela é indescritível, na verdade indemonstrável, né? Algo que você não tem como provar, mas que é uma verdade em si e existente, né? Como, por exemplo, essa palavra mesmo, ela é dada dentro da matemática, justamente porque os números eles são possíveis, eles são existentes, mas ao mesmo tempo são assim, improváveis. Você não consegue provar o porquê de um 0 ser 0, 2 ser 2 e por aí vai. Tem vários outros exemplos, né? Por exemplo, o princípio da não contradição aristotélica é considerado pelo filosófico como um axioma e por aí vai. Então, é uma premissa axiomática, é uma proposição puramente lógica, tá bom? Que ele formulou ali. Ela é muito imbuída, de fato, em uma lógica assim altíssima, porque você não tem elementos sensitivos ou cosmológicos, né, como por exemplo as 5 vias de São Tomás de Aquino. Então, ela é esse argumento a priorístico, por assim dizer, que evidencia, né, não prova, isso fica bem claro. É um argumento a priorístico que evidencia a existência de Deus através das ideias, né? Mais uma vez repito, não é um argumento que ele vai provar a existência de Deus. Eu já indico que você aprenda sobre as 5 vias de São Tomás de Aquino, né, na Suma Teológica. São Tomás de Aquino, as 5 vias que ele propôs foi 5 vias para que possa provar a existência de Deus, e através do argumento cosmológico ou até mesmo teleológico, se vocês preferirem dizer, porque o cosmológico, de certa forma, além de sensitivo, ela tem toda a finalidade também das coisas que estão inseridas ali dentro daquele argumento dele. Mas aqui em Santo Anselmo, não. Santo Anselmo, o argumento dele é puramente a priorístico e também apenas uma evidência, apenas evidencia a existência de Deus no mundo da ideia ou através da ideia, certo? E eu digo a priorístico porque tem que distinguir do empirismo, né? O empirismo é justamente esse que eu acabei de dizer. Eu acho que se aplica melhor no argumento cosmológico, né? Haja visto que o empirismo ele é ali empregado de experiência sensorial, então ele parte, é claro, de algo que seja a posteriori, ou seja, uma experiência que vem a posteriori, né, ou de algo que é existente, tangível, e a partir disso você consegue fazer a aplicação da prova em si. E já o dele não necessita disso, haja visto que é totalmente intelectivo, né, no mundo aqui da razão, né, do campo realmente apenas do intelecto. Então ele não se vale de recursos externos, sensitivos, vistos, vislumbrados, nada disso. É tudo aqui. Então por isso que ele é a priorístico. Então é isso. A gente vai dar aqui a introdução ao pensamento dele, que foi, claro, escrito em uma de suas obras chamada ou conhecida como Monologion. Tem uma outra que é posterior, que ele escreveu um ano depois, que é a que vai dar fundamento, não só fundamento, mas vai dar cabo realmente para o pensamento dele, mas a que introduz a seu argumento vai ser a que está presente no Monologion. E eu gostaria, é claro, de ler aqui para vocês um trecho bem importante. Diz o seguinte, abre aspas:
Eu penso que o pesquisador de uma coisa incompreensível se conforma-se por meio do pensamento. Consegue conhecer certissimamente que essa coisa existe, embora não possa entender por meio do intelecto como essa sua existência é. Pronto, isso daqui, esse trecho, é claro, é o que introduz ao seu pensamento. Alguns monges leram, se depararam com essa obra, leram, até gostaram, acharam magnífica, porém pediu para que ele pudesse explicar melhor porque eles não estavam entendendo. Então, claro, um ano depois, ele escreveu o Proslogion, né? E o Proslogion é o que ele vai começar a aprofundar ainda mais esse seu pensamento. E eu gostaria de dividir aqui, né? Porque a maneira como ele escreveu lá no Proslogion vai indo, e você vai ter que acabar que conseguir categorizar, né, os pontos em que ele começou a estruturar todo o seu pensamento. Eu gostaria aqui, é claro, de dividir em 3 partes, né, para ficar bem evidente para todos nós e assim vocês possam compreender da melhor forma possível. Vamos lá. O primeiro ponto. O primeiro ponto é uma máxima que ele levanta, que é: Deus é aquele ser pelo qual não há nada maior que possa ser pensado. Deus é o ser do qual nada maior possa ser pensado. Esse ponto é o ponto de partida do seu pensamento. É uma provocação, por assim dizer, né? Por excelência. Porque quando ele levanta isso, você começa a pensar várias coisas, né? Porque ele quer inquirir justamente isso, ele quer induzir a pessoa à reflexão, né? A mergulhar em si e começar a refletir sobre isso. Deus é o ser do qual nada maior pode ser pensado. Então, ele está provocando a gente a refletir e a pensar em algo ou em um ser que ele seja mais elevado que Deus em nossa mente. E já que nós não conseguimos pensar em nada que seja maior, como ele faz essa provocação, é para já de primeira a pessoa ela acabar ali constatando que há a existência de Deus no pensamento. Por quê? Porque, vamos lá, faz esse exercício aí. Começa a pensar em um ser mais elevado que Deus dentro da sua mente. Você vai começar a querer pesquisar, ir mais a fundo, e você vai parar em um ponto no qual vai ter um ente na sua mente. Não quero dizer que é Deus, mas vai ter um ente, e todos aqueles atributos que eles são apontados e designados para Deus no cristianismo, ele vai acabar começando a se encaixar dentro desse ser, desse ente que você acaba pensando. Só que aí vai redundar, é claro, para Deus. Deus que nós cristãos conhecemos. Então essa é a provocativa de Anselmo. É realmente fazer a pessoa refletir e pensar em um ser e um ente que seja o mais elevado na sua mente. E o mais elevado não é em questão espacial, mas sim em uma questão de grau de ser. O ser que é o maior ser em qualidade, né? Tipo, você pensa e não consegue conceber, né? Faça esse exercício, se sentir, é claro, provocado por Anselmo. E aí, a gente parte para o segundo ponto. O segundo ponto é mais interessante ainda, porque já que você perscrutou, pensou, se aprofundou e tentou imaginar ou conceber um ente, um ser, sei lá, que fosse o mais elevado possível, e esse ser, ele acaba redundando
para Deus, você acaba, por mais que você tente fugir de Deus na sua mente, mas o ser mais elevado que você pensa, ele acaba criando Deus, né? Criando, entre aspas. Então você acaba apenas constatando que não é, de fato, no meu pensamento, o ente ou o ser que eu consigo pensar de mais elevado vai ser Deus. Até aí, tudo bem, beleza. Mas o segundo ponto é ainda mais incisivo e ainda mais provocativo por parte de Anselmo, que é, já que você conseguiu agora constatar ou aceitar que beleza, Deus ele é o ser mais elevado que existe aqui na sua mente, então ele existe na realidade. Por quê? Porque o transcendente é maior do que o imanente. Então, a realidade externa, o que está fora da mente, ela é maior do que o que está na mente. Porque a mente é o campo ou escopo imanente. Então, você pensou no ser elevado. Então, já que você pensou no ser mais elevado, logo, se você chegou a essa conclusão que ele é o ser mais elevado, então ele existe sim fora da mente. Por quê? Porque fora da mente é o transcendente, é o que está além de. Então, se o transcendente é o que está além de, ele existe no transcendente, porque o transcendente é maior do que o imanente. Olha só como ele vai capturando a pessoa cada vez mais com o pensamento. E a partir disso, a mente da pessoa já começa a dar um curto-circuito. Porque de fato é bem incisivo esses pontos que ele está levantando. O transcendente ele é maior do que o imanente, né? A realidade externa é maior do que a realidade interna intelectiva. Então a transcendência ela vai acabar apenas testificando que aquele ser elevado em maior grau na sua mente, que você concebeu, na verdade ele existe sim, porque o imanente jamais pode ser maior do que o que é transcendente. Então ele está fora da sua mente, ele existe nesse escopo externo, né, por assim dizer. E aí é que vai entrar o terceiro ponto, e que vai ser o arremate final dele, que é, já que o transcendente é maior do que o imanente, né? Então essa parte externa é maior do que o intelectivo, aquilo que coube na sua mente. Então não só ele existe, como ele ainda é mais elevado do que o pensamento mais elevado que sua mente concebeu. Porque a sua mente ela é limitadora. Então sua mente ela vai até aqui, ela vai até certo ponto. Se ela vai até certo ponto e o transcendente também é maior do que o imanente, logo ele não só existe, como ele ainda é mais elevado do que a sua mente conseguiu conceber. Porque a sua mente ela chega a um limite. E esse ser ele é ilimitado. Ele jamais pode ser contido no intelectivo. Jamais ele pode ser contido na sua mente. Então, por mais elevado que a sua mente tenta conceber ele, ainda assim não alcança nem um terço do que ele de fato é. Entendeu? Então, não só ele existe, como ele é ainda mais elevado do que na sua mente, do que o pensamento mais elevado que você concebeu. Olha só, ele faz a pessoa refletir, pensar e constatar que Deus existe e que ainda é todo-poderoso. Então, é provocativo esse pensamento, né? essa ideia de Anselmo. Mas é claro, quando ele falou sobre isso, né? Quando ele escreveu sobre isso, melhor assim dizendo, não ficou barato. Logo, ele teve críticas a seu favor. E um monge, lá de sua respectiva época, foi ali lhe inquirir, né? Escreveu também e foi lhe rebater.
foi fazer ali uma réplica, é claro, não deixou barato, e começou a provocar Anselmo, né? E foi perguntar para ele, inquirir. Então, beleza, já que a nossa mente, sei lá, aquilo que nós concebemos na nossa mente de mais elevado e por aí vai, ela tem que existir também fora da nossa mente, só porque a nossa mente ela é a mais elevada. Então, se eu pensar em uma ilha perfeita ou uma ilha bem-aventurada, quer dizer que a parte ou fora ela vai ter também que necessariamente existir. Então, Valmírio ele fez essa provocação a Anselmo, né? Provocou ele e falou: olha, então se eu pensar em uma ilha que ela seja, sei lá, a ilha perfeita, quer dizer que ela necessariamente vai ter que existir. E é claro, o Anselmo também não gostou, né, desse tipo de provocação, até de forma irônica, e respondeu também na mesma moeda, sendo irônico também, com destreza, é claro, para poder fazer o arremate final, e falou: não, é o seguinte, você somente pode atribuir esse tipo de máxima, né, que eu levantei, ou esses pontos, somente para o ser que é mais elevado, do qual nada maior possa ser pensado. Somente para ele. Somente para ele. Por quê? Porque em graus de ser, ele é o mais elevado de todos. E fora que ele, como ele é em graus de ser, ele é o mais elevado de todos, logo, ele é um ser necessário e não um ser contingente. Porque o ser contingente, ele precisa de uma causa primeira ou de um princípio causal. E o ser necessário, ele não precisa. Ele é o que causa, não causado. Então, somente ele é o que é de mais elevado em graus de perfeição, em graus de ser, na verdade. De todos os seres, no grau, ele é o mais elevado de todos. Então, ele, já que ele é o mais elevado de todos, somente ele, é um ser necessário. E se ele é um ser necessário, só é aplicado isso somente a ele. Porque ele não é causado por nada, nem interferido por nada, não é alterado por nada, e ele não tem um princípio de dias, ele não tem um início. Como, por exemplo, pode ser uma ilha, como pode ser qualquer coisa, qualquer exemplo que você vai dar. Então, essa foi a resposta que Anselmo deu a ele. É claro que eu tentei dar uma espécie também de simplificado para que vocês também possam entender, né? Mas basicamente esse o pensamento de Anselmo, e ainda fez esse arremate final ali, né? Isso é muito legal a gente aprender e se aprofundar, justamente como eu falei no começo, para o aperfeiçoamento da nossa fé, para também ter aquele enriquecimento, aquele aprofundamento, né? E um fundamento mesmo de fato da nossa fé, para que assim nós possamos não ser aquele tipo de pessoa que acaba se tornando um fideísta, né? Que tem fé na fé. Não, mas uma pessoa que ela tem essa ousadia de ir mais além, de explorar realmente o intelecto e entender que Deus ele é o Deus do intelecto. E se Deus ele é o Deus do intelecto, logo ele redimiu o intelecto e reorganizou também o nosso intelecto. E é claro, nos chamou para que a gente possa utilizar isso para a sua honra e para a sua glória, claro, e fazer com que nós trabalhemos o intelecto para louvor dele. E é isso, pessoal. Esse é o vídeo que eu quis trazer para vocês. Um vídeo bom para você estudar. Pegue os materiais de Anselmo, leia esse livro que eu falei, esses livros. Só que de cara, se for o seu primeiro contato com Anselmo ou com escolástica, filosofia medieval ou com a filosofia em si, então não indico já ler de cara ele. Indico começar por materiais que sejam menos densos, né? Materiais mais explicativos, como por exemplo tem um livro do R.C. Sproul, né, na verdade, que é o Filosofia para Iniciantes. É um livro muito bom que vai te introduzir
acerca de todo o assunto da filosofia, não é apenas a filosofia cristã, mas ele trabalha desde os pré-socráticos, vai para os medievais, modernos, pós-modernos, e faz um apanhado ali geral, de maneira bem resumida e com uma linguagem bem acessível, né? Então, vai começando por esse tipo de material e depois vai se aprofundando, é claro, nos documentos que sejam mais originais, que aí você tem aquele enriquecimento do conhecimento bem maior e melhor. E é isso, pessoal. Um abraço para todos vocês e até a próxima.